Olá, pessoal do terceiro ano. A gente vai gravar para vocês agora a 28ª aula de filosofia, tá? Referente a, abordando o assunto do módulo 28 da apostila de vocês. Que é, na minha humilde opinião, também uma filósofa contemporânea aí do século XX, né? Muito interessante de ser estudada e tem opiniões, assim, muito interessantes a respeito de várias coisas. Um item seria o totalitarismo, né? Ela tem uma opinião muito típica, muito peculiar dela a respeito do totalitarismo. Seria interessante até que vocês pudessem dar uma lida no trecho do livro dela que está transcrito aqui na apostila de vocês. Ele inicia na página 101 e tem mais um pedacinho, metade da página 102. É um livro... Esse livro dela, eu acredito que seja o livro a respeito do totalitarismo mesmo, não é sobre o julgamento do nazista lá, do Eichmann. Bom, enfim, não vou dar spoiler. Eu acho muito interessante para vocês. Muita gente vai gostar muito de Hannah Arendt. Na verdade, o nome dela é Hannah Arendt, com H, né? H-A-N-N-A, vou colocar aqui embaixo da videoaula. Mas se pronuncia Hannah Arendt, só. A pronúncia em alemão, a pronúncia correta é Hannah Arendt, só. Esse só é por minha conta, tá? É Hannah Arendt. Gente, é o seguinte. A Hannah Arendt, ela foi uma alemã, né? uma pessoa nascida na Alemanha, que teve sua formação em filosofia. Antes que vocês acabem pesquisando e acabem descobrindo e fiquem no cochicho, ela teve um romance, né? Um caso com o Heidegger, filósofo Heidegger, na Alemanha também, sendo que o Heidegger era casado. Então, tem uma série de censuras a respeito da juventude da Hannah. Porém, quando a Hannah... Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, a Hannah era uma judia alemã. Pensa bem, a perseguição começou lá, né? A perseguição aos judeus começou lá. E ela se refugiou na França, fugiu para a França. Na França, ela foi capturada durante a Segunda Guerra, foi mandada para um campo de concentração na França, não é nenhum daqueles grandes famosos da Alemanha e da Polônia, mas de lá ela conseguiu fugir e foi para os Estados Unidos. Né? Tem uma história grande envolvendo a trajetória dela. Nos Estados Unidos, ela começou a escrever a respeito dos sistemas totalitários, coisa que incomodava muito ela. Ela fala muito a respeito de regimes totalitários destruírem a noção do certo e do errado, tá? Transformarem o que é errado em certo, destruírem as bases éticas das decisões, né? Passar a considerar e a divulgar o que era errado eticamente passou a ser o certo. E vice-versa, o que era certo, o que era correto em termos de valores, de cultura, passa a ser errado e, inclusive, condenado pela lei. Porque o Estado totalitário passa a confeccionar um arcabouço legal, né? Um arcabouço legal não é um arcabouço festinha, não. É um conjunto de leis que vai anular aquelas leis antigas. Vai legislar contra as antigas leis, desaprovando os comportamentos que sempre foram adotados e condenando-os como crime, como contravenções. E o contrário. Vai passar
a admitir algumas contravenções e alguns delitos como normais. Daí a gente passa dessa focalização da Hannah Arendt nos regimes totalitários, né? Porque na época dela o que tinha mais sério, assim, mais preocupante era o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o stalinismo na Rússia, tá? Então ela vai falar a respeito desses três caras, do Benito Mussolini, do Adolf Hitler e do Joseph Stalin. Mal sabe ela que depois disso vinha muito ditador, muita gente querendo impor regime totalitário no mundo. Mas ela tem assim umas opiniões muito peculiares a respeito dos regimes totalitários, que eu aconselho vocês a se aprofundarem. Inclusive, como vocês já devem estar mais ou menos percebendo, a atividade da semana que vem vai ser sobre o módulo 28. E eu vou falar bastante, né? Vou perguntar sobre a Hannah Arendt. Arendt ou Arendt. Cada um pronuncia de um jeito, mas a pronúncia em alemão, que é a pronúncia nativa do nome dela, é Hannah Arendt. Arendt. Enfim, o nome é Arendt DT, né? No final, Arendt. Mas, beleza. Outra coisa muito importante para a gente falar a respeito dela, ela foi a pioneira naquele conceito que hoje em dia muita gente discute, né? Ele está assim largamente popularizado, que é a banalização do mal. Gente, a Hannah, ela tem um trecho da história, da trajetória dela, já como repórter de um jornal em Nova York, enfim, em que ela foi para Jerusalém para cobrir o julgamento. Deixa eu ver o primeiro nome do cara. Eu sei que o último é Eichmann, que é bem conhecido, inclusive tem um livro dela a respeito desse julgamento que é sensacional. Eu recomendo. Adolf Eichmann, né? Ela foi para Jerusalém em 1961 para participar para cobrir, né, jornalisticamente, esse julgamento do Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, só para a gente esclarecer, era um funcionário do alto escalão nazista, do partido nazista, e foi responsável pela organização da captura e envio dos judeus e das outras etnias que eram capturadas pelo nazismo, que eram consideradas inferiores pelos arianos, para os campos de concentração. Polônia, Alemanha, enfim, França, inclusive, e tal. A história desse Adolf Eichmann foi muito engraçada, foi muito estranha. Ele participou daquele processo funesto que a gente conhece, né, da perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, que a gente chama de Holocausto. E quando terminou a Segunda Guerra, ele fugiu, né? Ele foi um dos nazistas que fugiram. Aí ele fugiu para a Argentina, passou a levar uma vida normal. Só que ele foi vigiado no exército israelense, né? Inteligência israelense, durante muito tempo, e um dia ele foi raptado. Porque lá na Argentina ele não poderia ser julgado, acho que nem na Alemanha, enfim. Havia um problema político, eu não lembro bem. O filme é sensacional. O filme que eles ficam vigiando o Eichmann, tudo tem nome fictício, coisa e tal, mas é baseado na história dele. Aí, em Jerusalém, ele foi para julgamento pelo crime de genocídio, né, da raça judia, da raça dos judeus, né, cujo o reduto é o Estado de Israel, ali na Oriente Médio, né? Todo mundo sabe agora Israel onde fica, né? É uma pontinha, né? Um paísinho bem pequeno ali no Oriente Médio. E no final do julgamento ele foi condenado à forca e
E a Hannah Arendt, ela entrevistou ele, acompanhou o julgamento, acompanhou a defesa dele, a defesa dos advogados dele, enfim. Todo o processo de condenação do Eichmann. E ela chega a uma brilhante conclusão, né? Assim, é uma conclusão assim, bastante estarrecedora para nós, para todos nós. E, na verdade, o Adolf Eichmann, ele não era um monstro, ele não era um monstro diabólico. Ele apenas cumpria ordens. E era um funcionário burocrata, medíocre, não tinha iniciativa. Portanto, o julgamento ético dele, ou seja, o que é certo e o que é errado, foi anulado por uma questão de hierarquia, né? Lógico que tem a ver com um regime totalitário, um regime ditatorial, como era o do Adolf Hitler, né? Inclusive tem o primeiro nome em comum. Porém, ele era apenas um funcionário, um burocrata do Partido Nazista, que foi encarregado de planejar a logística de captura e de envio dos judeus para os campos de concentração e extermínio. Então, a Hannah, né? Hannah Arendt, acompanhando o julgamento dele lá em Israel e tendo contato com a defesa e com as falas dele, com a forma como ele se comportava perante o juiz, ela escreve que ele não era aquele monstro maquiavélico, sangrento, apenas um medíocre funcionário, um burocrata do governo, conhecido pela sua eficiência na burocracia, né? Pela sua excelência em cumprir ordens e fazê-la e realizar as tarefas com exatidão, com correção. E aí ele foi nomeado o planejador, né? Foi nomeado aqueles usam o termo que eles nomearam, cara. Importantes, burocrata. Ele foi um burocrata dos alemães nos processos de deportação e condução dos judeus aos campos de concentração. Quer dizer, depois ela publica esse trabalho na própria revista New Yorker, e ela, aqui na apostila também, tem uma transcrição. Esse é o livro que eu recomendo para vocês, da Hannah Arendt. Como é que chama o livro? Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Esse é o título do livro. Mas ela foi entrevistar esse Eichmann. E nessa entrevista, tem um trecho transcrito aqui que eu acho assim sensacional. Ela conversa com ele a respeito do que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial, a mando dos nazistas, sem colocar em jogo, na verdade, ele confessa, ele responde para ela que, na verdade, ele não odiava nazista, ele tinha admiração pelos caras, mas ele estava cumprindo ordens. E a gente sabe muito bem no que resultaram essas ordens, né? Foi um horror, né? Foi um genocídio. Assim, acho que a grande carneficina, né, da modernidade. A grande carneficina consciente que nós temos notícia, que a história cobriu inteira. Gente, e aí ele conversando com a Hannah, ele fala, olha, eu não odiava os judeus, muito pelo contrário, tinha admiração por eles, mas eu seguia ordens. Aí, aqui, gente, esse diálogo está transcrito aqui. Eu recomendo que vocês leiam. Ela responde para ele assim, tudo bem, que você está seguindo ordens, porém, o que levou você a pensar que algumas pessoas, inclusive você, poderiam julgar
que a humanidade não compartilharia a Terra, né, o planeta Terra, com uma espécie, né, os judeus, por exemplo. Você devia, na opinião dela, é assim, o que ela quis suscitar nele foi que ele tivesse pensado, na época, no que era eticamente certo e no que era errado. Tirar a vida de um monte de gente sem que elas tivessem cometido crime algum é errado, né? Vamos combinar que é errado? E aí ela fala, bom, do mesmo jeito que vocês julgaram que essa espécie não seria digna de compartilhar a Terra com o resto da humanidade, o resto da humanidade julgou neste momento que você não é digno de compartilhar o espaço da Terra com elas. A humanidade, né? Então a sua sentença de morte, ela é justa. Por quê? Porque as pessoas julgaram que você não é digno de estar no mesmo planeta que elas. Ok? Gente, esse capítulo, esse módulo 28 da apostila, é um módulo bastante legal, bastante interessante. A Hannah Arendt é um personagem da filosofia, é uma filósofa contemporânea que tem várias controvérsias sobre as obras e sobre ela em si, sobre os comportamentos dela durante a vida. É tipo a Ayn Rand. Porém, foi uma pessoa assim que contribuiu muito com um tema muito delicado que é a banalização do mal. Assim, a banalização do mal ocorre de que maneira? No momento em que o ser humano, em detrimento, né, deixando de lado a ética dele, que o julgamento entre certo e errado, que é inerente, né, que faz parte do ser humano, deixa de lado esse julgamento para cumprir ordens. Ou para seguir um regime ideológico, por exemplo, um regime totalitário. E passar a acreditar que os judeus tinham algum problema, né? Inferioridade, ou carregavam doenças, como o Partido Nazista ventilava. Então, quer dizer, é uma questão ética bastante delicada e atual. Né? Também, eu ouso dizer, aliás, digo com todas as letras, que é um tema assim, muito interessante para dar substância para uma redação de Enem, por exemplo, uma redação de um outro concurso de acesso. Ok? Então, o que eu queria passar para vocês é simples, o módulo é bem curtinho, né? Página 101, 102, na 103 já são exercícios e tal, mas é um assunto de bastante relevância. Então, pela atenção de vocês que assistiram a aula até esse momento, eu agradeço bastante. Recomendo que vocês tenham algum conhecimento a respeito de Hannah Arendt, aqui vocês, além de adquirir o aprendizado que vai no bojo do conhecimento da teoria dela, tenham também muito conteúdo, muito desdobramento de raciocínio para confeccionar uma redação. Ok? Bons estudos a todos e boa sorte aí, agora no final desse ano.